Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui com nossas aulas de Química em Função Orgânica. Nossas últimas aulas nós estamos vendo funções oxigenadas. Nós vimos álcool, aldeído, nós já vimos cetona e ácido carboxílico. Hoje a gente vai continuar com as funções oxigenadas e vamos começar a falar agora da função fenol. Veja, a função fenol, ela se parece muito com a função álcool, porque nós temos o grupo OH aqui também. Só que agora existe um diferencial muito importante. Na função fenol, o OH se liga a um anel aromático. Então, cuidado. Toda vez que o OH estiver ligado ao anel aromático, nós não vamos ter um álcool, mas sim um fenol. Veja, o mais simples de todos os casos é exatamente esse, onde eu tenho meramente o anel e o OH. O nome desse composto é fenol. Muito bem. O que acontece se nós tivermos outros grupos ligados a esse anel? Então, qual será o nosso procedimento? Nós vamos ter que identificar a posição desses outros grupos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo metil. Eu vou fazer a numeração dos carbonos dessa cadeia fechada, no caso desse anel, e eu vou sempre iniciar a numeração do grupo OH, porque é ele que identifica, ele que caracteriza a função fenol para mim. E eu vou numerar de tal maneira que o nosso grupo metil fique na menor posição possível. Então, numerando desse jeito, no nosso sentido anti-horário, eu vou ter carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, no terceiro carbono a partir do OH, eu tenho um grupo metil. Então, nós temos o metil ligado ao nosso fenol. Então, o nome do composto, 3, que é a posição do metil, fenol. 3-metil, fenol. Se nós tivermos agora esse caso, onde nós temos a presença de 3 grupos metil ligados ao nosso anel aromático, e é um fenol, veja a presença do OH, ligado diretamente ao nosso anel aromático. Tá? Perceba isso, o OH precisa estar ligado diretamente ao benzeno, ao nosso anel aromático, melhor. O que nós vamos observar? A gente tem os grupos metil, e esses grupos metil, na verdade, eles poderiam estar ocupando várias posições diferentes, né? Poderia ter um aqui, outro aqui, outro aqui, então precisamos numerar para indicar a posição. Lembre-se de começar a numeração pela posição do grupo funcional, e numerando de tal maneira que você vai deixar os outros grupos nas menores posições possíveis. Então, eu vou numerar aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, veja, no segundo, terceiro e quarto carbonos, eu tenho 3 grupos metil. Então, posição 2, posição 3, posição 4, trimetil. Tudo isso ligado ao que seria o nosso fenol. Muito bem. Próxima função importante para a gente é o que nós chamamos de função éter. O que caracteriza a função éter? É a presença de um heteroátomo, o oxigênio, que ele se encontra entre 2 átomos de carbono. Né? Então ele está quebrando ali uma sequência carbônica. Ele aparece entre 2 átomos de carbono. Então nós temos aqui um exemplo de um éter. Veja, o oxigênio, de um lado tem o carbono, do outro lado também tem o carbono. Como nós vamos fazer para dar nome a esse composto? Então a situação é simples. Eu vou olhar ao lado do meu oxigênio, qual parte tem menos átomos de carbono. Então aqui eu tenho 2 átomos de carbono e aqui eu tenho apenas 1. Então eu vou agrupar esse oxigênio a esse meu carbono. Usando a ideia de apenas um carbono, eu vou usar o prefixo met e oxi de oxigênio. Então metoxi. Do outro lado, eu vou olhar isso aqui como se fosse, entre aspas, a estrutura de um hidrocarboneto. Então, nós temos 2 carbonos, et, ligação simples, an, e seria hidrocarboneto etano. Então, nós temos o metoxi ligado ao etano. Então, está aqui, ó, metoxi etano. Se nós olharmos esse caso, como eu tenho apenas um carbono de cada lado, tanto faz o lado que eu vou agrupar o oxigênio. Então, eu posso agrupar aqui de novo tendo metoxi e esse lado olhando como metano. Então, nós temos agora aqui o metoxi metano. Muito bem. Se olharmos agora essa estrutura, a gente percebe que o oxigênio possui do seu lado esquerdo 2 carbonos e do lado direito também. Então, eu vou agrupar esse oxigênio com um lado. Por exemplo, eu posso pensar aqui
Como eu tenho 2 carbonos, eu vou usar ET, ligado ao oxigênio OX, e do outro lado uma cadeia com 2 carbonos, ET, ligação simples AN e hidrocarboneto O. Então eu tenho um etoxi, etano, etoxi, etano. Muito bem. Observe agora esse caso. Note que eu tenho agora meu átomo de oxigênio separando uma cadeia fechada de uma cadeia aqui aberta. Nós temos aqui o oxigênio entre 2 átomos de carbono. Então, isso caracteriza a nossa função éter. Vou agrupar o oxigênio com um lado com menos átomos de carbono, no caso aqui só tem um. Então, met, por ser um carbono, ligado ao oxigênio, ox, metox. E eu vou olhar essa estrutura aqui como se fosse a cadeia principal. Veja que interessante. Quando essa estrutura é encarada como cadeia principal, eu vou chamá-la de benzeno. Então eu tenho, entre aspas, o metóxi ligado ao benzeno. Quando esse anel aromático não for cadeia principal, a gente se refere a ele como fenil, um grupo ligado a uma certa cadeia principal. Mas aqui ele faz papel de cadeia principal. Então nós temos agora o metóxi benzeno. Muito bem. Outra função importante para a gente é a função éster. Né? Cuidado, não vá confundir a função éter com a função éster. A função éster apresenta a carbonila. Nós já vimos a carbonila lá nos aldeídos, nós já vimos nas cetonas, nós já vimos no ácido carboxílico. Então veja que interessante. Eu vou ter C dupla O, de um lado uma parte orgânica e do outro lado também. Sendo que aqui, no caso, eu poderia até mesmo ter um hidrogênio. Aqui não, porque se tiver um hidrogênio, eu caio na situação de um ácido carboxílico. Um detalhe interessante é que os ésteres eles são formados, em boa parte dos casos, por reações que ocorrem entre ácido carboxílico e um álcool. Então nós temos um ácido carboxílico e um álcool. Essa reação elimina uma molécula de água e une o restante da cadeia do nosso ácido carboxílico com a cadeia do nosso álcool. Muito bem. Então a nomenclatura ela se baseia nesse ânion que foi derivado do ácido carboxílico e na parte que veio do nosso álcool. Então vamos observar. Veja, nesse composto que é um éster, então eu identifico isso pelo fato de ter C dupla O, e eu tenho carbono e carbono dos dois lados, né? Isso identifica para mim a minha função éster. A gente vai nomear como esse composto. Então nós vamos observar que desse lado, onde está a nossa carbonila, existem 2 átomos de carbono. Eu vou usar ET. Ligação simples, AN. E a gente vai usar a terminação OATO. Então nós vamos ter etanoato. Desse lado, nós observamos um grupo metil, que está ligado ao oxigênio. E nós vamos adicionar a terminação A. Então nós teremos aqui o etanoato de metila. Essa parte se refere ao etanoato, que é a parte que veio do nosso ácido carboxílico. E essa metila é a parte que naquela reação viria proveniente do nosso álcool. Se olhar o composto de baixo, olha só o que nós vamos notar. De novo, 2 carbonos, ET. Etanoato mais uma vez. E do lado de cá agora eu tenho o que seria o radical etil, né? O grupo etil. Então nós vamos falar etanoato de etila. Observe agora esse caso. Nós temos um carbono da carbonila e aqui um hidrogênio. Então nós vamos usar MET. Não tem ligações duplas ou triplas entre carbonos aqui, né? Vamos usar AN. E a terminação OATO. Então nós vamos ter metanoato. E agora observe que aqui esse nosso grupo está fazendo uma ligação ao oxigênio, mas ele não tem característica de cadeia principal. Então nós vamos chamá-lo de fenil. Então nós vamos ter o metanoato de fenila. E esse é o nome do nosso composto, do nosso éster. Observe agora esse caso, que é um caso um pouquinho mais complexo, né? Mas não precisa se preocupar, é só analisar passo a passo. Então vamos observar o seguinte. Nós temos essa parte toda para eu nomear. E aqui é simplesmente um metil, que vai se tornar metila. Agora vamos observar aqui. Essa é minha cadeia composta por 4 carbonos.
No segundo carbono, eu tenho um grupo metil. E entre o terceiro e quarto carbono, eu tenho uma insaturação, uma ligação dupla. Então, o nosso composto vai ser o seguinte. No segundo carbono metil, 2 metil. 4 átomos de carbono nessa cadeia, but. Agora eu vou pôr en, que refere-se à ligação dupla. E essa minha ligação dupla está entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto átomo de carbono. Então ele aparece já a partir do terceiro carbono. Então vai ficar but 3 em OAto. Então 2 metil, but 3, enoato de, e esse grupo eu vou chamá-lo de metila. É o grupo metil com a terminaçãozinha aqui em A. Pessoal, obrigado por assistir às aulas. Bons estudos, reveja as aulas, faça os exercícios e esperamos que todos tenham aproveitado.